Olá, meu nome é Guilherme Targino Valente, ah, coordeno o Systems Biology Genomics Lab, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu. Então, nesse segundo conjunto de slides, nós vamos tratar um pouco da teoria de grafos, tá certo? Bom, a teoria de grafos, ela vem sendo aplicada para estudos de biologia de sistemas, tá? E a ideia de grafo surgiu como um problema matemático das 7 pontes de Königsberg. Königsberg era a capital da Prússia, que era um império que englobava essencialmente a Alemanha. Hoje, a região de Königsberg é parte da Rússia, tá? E naquela época, a cidade possuía 7 pontes, certo? Que ligava 5 porções de terra à cidade. E existiam pessoas na cidade que diziam que que era possível atravessar todas as porções de terra passando por todas as pontes uma única vez. Isso quase que era uma lenda na cidade. Então, um matemático chamado Leonhard Euler, em 1736, ele se debruçou em cima desse problema, né? E fazendo uma coisa que é bastante simples, mas é muito interessante. Ele modelou o problema da seguinte forma: as porções de terra ele representou-as como círculos, tá? E as pontes que ligam essas porções por uma linha, certo? E então, hoje nós chamamos isso de grafo, essa representação aqui de grafo, tá? Aqui, que é popularmente chamado de rede, tá? Então, dado um grafo com um conjunto de vértices e arestas, o Leonhard Euler descobriu que não é possível atravessar cada vértice uma única vez se as somatórias dos vértices dividido por 2 for diferente de um número inteiro. Ou seja, se o número de vértices, né, no caso pontes, fosse ímpar. E por que isso? Porque quando você está numa porção de terra, né, você tem um vértice para entrar na porção e um vértice diferente para sair. Essa era a condição do problema, né? Só que vai chegar um momento que você só vai ter um vértice de entrada e o vértice de saída obrigatoriamente será um pelo qual você já passou, tá? Se o número de vértices for ímpar. Então, é um problema sem solução. E isso o mais interessante, além do problema em si, é a forma com que ele resolveu a ideia, né? Com a qual ele modelou a ideia, que é formando o grafo. Talvez esse foi um dos primeiros grafos da história, tá? E hoje a gente usa teoria de grafos para muitas coisas. Facebook, a web, linhas aéreas, tráfego urbano, enfim, tudo é baseado em teoria de grafos, tá? Então, essa área ela está presente no nosso dia a dia. Bom, agora, tendo alguma forma, vamos partir para uma formalização desses conceitos, tá? Então, um grafo nós chamamos
os pontos de nós, ou vértices, tecnicamente falando, e a ligação entre dois vértices como arestas, ou links, tá? Mas arestas é o termo técnico, tá? Então, um grafo, ele é composto de um conjunto de vértices e um conjunto de arestas unindo esses vértices. Tá? Então, no caso desse exemplo aqui, os vértices são representados pelo conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? E um edge E, conectando os dois vértices 1 e 2, no caso 1 e 2 aqui, ele é tecnicamente representado por E igual a um conjunto I2. Então, E igual ao conjunto I2, eu estou me referindo a essa aresta aqui. Tá? Então, o conjunto total de arestas desse grafo aqui é 1 para 2, 2 para 3, 1 para 3, 3 para 6, 4 para 5 e 5 para 7, ok? Essa figura aqui é exatamente essa aqui, é somente uma outra representação do mesmo grafo, tá? Então, essas propriedades aqui e aqui não são diferentes nas duas representações, tá? São iguais. Ok? Bom, dado um grafo G igual a V, E, nós podemos gerar subgrafos que são partes desse grafo original, certo? Então, dado esse grafo aqui, G, nós temos os vértices 1, 2, 3 e 4 e as arestas 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 2. Tá? O primeiro subgrafo ele é composto dos vértices 2, 3 e 4 e das arestas 2 e 3 e 3 e 4. Então, o subgrafo G1 é uma parte do grafo G, que está representado dessa forma aqui. Então, vértices 2, 3, 4 e arestas 2, 3 e 3, 4. Subgrafo G2 é também uma parte do grafo G, contendo as arestas os vértices, 2, 3 e 4, e as arestas 2, 3, 3, 4 e 4, 2, como reportado aqui, tá? Bom, vamos voltar aqui, pensando numa rede grande, biológica, o que poderia ser um subgrafo? Por exemplo, o ciclo celular pode ser representado como um subgrafo do sistema maior, que é um grafo, que pode ser demonstrado por um grafo, tá? Então, o ciclo celular poderia ser o G', tá? Bom, tratando agora das arestas, né? Elas podem ser definidas como arestas não direcionadas, a qual nós não temos uma orientação, digamos, do fluxo de informação entre os dois nós ligados por essa aresta, por ela, né? Nós temos os nós, as arestas direcionadas, ao qual nós temos uma direção do fluxo de informação entre dois vértices. No caso aqui, a informação está fluindo desse vértice para esse, e não o oposto, tá? E nós temos ainda as arestas mixadas dentro de um único grafo,
é um grafo, então, que vai conter arestas não direcionadas e arestas direcionadas, tá certo? E ainda falando sobre as arestas, nós temos um tipo especial, digamos, de organização de arestas que formam os grafos bipartidos, né? Que eles são chamados assim quando nós podemos separar os nós, né, desse subgrafo em dois subconjuntos distintos, certo? Então aqui nós temos o subconjunto S, o subconjunto T, ao qual as arestas ligam apenas um membro do subconjunto T a um único membro do subconjunto S, tá bom? Do conjunto S. Então nós chamamos isso de grafos bipartidos. Uma coisa também que é importante frisar é que as arestas, aqui tá errado, tá? As arestas, elas podem ser sem peso, ou seja, sem nenhum valor atribuído a ela, ou elas podem conter pesos, que são valores que vão medir alguma coisa que informe a força, o peso da relação entre os dois vértices ligados por essa aresta, tá? Então isso forma um grafo com peso. Então a representação dos grafos, né, a gente já tratou de uma forma de representação, que é assim, né? Grafo é igual a um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, mas nós também podemos representar os grafos por uma matriz de adjacência, tá? Ao qual as colunas e a primeira coluna e a primeira linha representa todos os vértices desse grafo, e caso o vértice I e o vértice J possuam uma interação, nós atribuímos o valor 1, tá? Que seria a presença de uma aresta entre eles, tá? Então vamos tomar como exemplo aqui o vértice 1. Tá? Veja que ele não tem uma aresta para si mesmo. Logo, na matriz de adjacência, nós chamamos isso de valor 0, certo? Já o vértice, vamos tratar aqui A1, A2, né? Veja que ele possui uma aresta que é 1,2. Logo, a aresta 1,2 ela é atribuída, a aresta 1,2 é atribuída com um valor 1, porque ela é existente nesse grafo. Então, atribui-se 1 na matriz de adjacência. E assim por diante, tá? Também podemos representar um grafo com uma lista de adjacência, que é a lista de todas as arestas. Logo, não precisa representar os nós, porque se há uma aresta ligando o nó X ao nó Y, é claro que o nó X e Y existem nesse grafo. Então, tomando esse grafo como exemplo, nós temos a lista 1, que é a ligação de 1 para 2 e de 1 para 3, a lista do vértice 2, que é a ligação de 2 para 1 e 2 para 3, a lista do vértice 3, que é a ligação de 3 para 1, 3 para 2 e 3 para 6, tá? A lista do vértice 4, do vértice 4, que é a ligação 4 para 5, a lista do vértice 5, então, que é a ligação de 5 para 4 e de 5 para 7, a lista do vértice 6, que é a ligação de 6 para 3, e a lista do vértice 7, que é a ligação de 7 para 5, tá certo? Existe redundância aí? Existe.
essa aresta e essa aresta. São redundantes caso elas sejam arestas não direcionadas, tá? Porque se fosse direcionada, elas não seriam redundantes. Tá? Pelo fato dela ser não direcionada, indica que o fluxo de informação de 5 para 7 é o mesmo de 7 para 5. Tá? Se fosse direcionada, por exemplo, 5 para 7, se fosse assim, a aresta 5, 7 não seria a mesma de 7 para 5, porque o fluxo de informação vai nessa orientação e o oposto não é verdadeiro, tá bom? O oposto aqui não é verdadeiro. Tá? Bom, falando um pouquinho das métricas topológicas, né, que nós podemos obter de um dado grafo, nós temos, começando primeiro com as topologias, umas 10 topológicas mais simples, começando com o conceito de path, é um caminho que conecta um vértice a outro, sendo todas as arestas distintas. Então vamos pegar tomar esse grafo como exemplo, quais são os paths existentes nele. É 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1 e 3 para 6. Tá? 6 para 3 eu posso considerar um path aqui? Não, porque eu já atribuí 3 para 6 como sendo um path. Tá? Então 6 para 3 não seria um edge distinto, porque ele já foi computado. Tá? Simple path é um caminho entre um vértice e outro, sendo todos os vértices distintos. Seria mais ou menos contabilizar, então, um conjuntinho de nós. Tá? Ciclo é um path, no caso o vértice inicial é igual ao vértice final. Então vamos tomar aqui esse grafo, nós podemos atribuir que o conjunto de vértices 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 1 forma um círculo. Tá? Um círculo, porque o vértice inicial é igual ao vértice final. Tá? E o shortest path é o menor caminho entre dois vértices. Tá? Então, o shortest path entre vértice 1 e vértice 6 é 1 para 3, 3 para 6, certo? Então, esse é o menor caminho. Por que não é 1 para 2, 2 para 3, 3 para 6? Porque eu tenho, vou ter um link a mais. Aqui eu tenho 2 links, né? E aqui eu vou ter 1, 2, 3 links. Então, vou ter um link a mais fazendo esse outro caminho. Então, já não é o shortest path, mas ele é o maior caminho. Tá? A distância, então, calculando os shortest paths, por exemplo, nós podemos calcular a distância entre dois nós. Então, a distância entre o vértice 1 e 6 é igual a 2. Então, 1, 2. Tá? A distância entre dois vértices ela será infinita para partes que estão, para nós, né, que estão desconectadas do grafo. Tá? Então, a distância será infinita. Isso é um problema quando você está lidando com grandes grafos, porque às vezes você vai ter distâncias infinitas e quando você vai trabalhar, por exemplo, com aprendizado de máquina, vai ter um atributo chamado inf, uma medida de um nó chamado inf, e aí você vai ter que converter isso para alguma outra coisa, e aí pode dar um pouco de estresse nas suas análises subsequentes. Tá? Tem que pensar um pouco no que fazer com isso. Diâmetro é a máxima distância entre qualquer par de vértices. Então, nessa ideia aqui, a distância entre a distância máxima entre 1 e 6 não é 1 para 3 e 3 para 6. Não, aí é 1 para 2, 2 para 3, 3 para 6, como eu havia falado no slide anterior. A média de D, uma média das medidas, ela é representada, né, por esse simbologia aqui,
Aqui no caso está medindo a média do diâmetro entre todos os caminhos possíveis aqui, tá? Aí nós temos um conceito importante em grafos, que é a sortatividade. Então, uma rede dissortativa tem os seus vértices com alto degree, a gente já vai falar o que é degree, os vértices com alto degree, ou seja, muitas conexões, preferencialmente se ligando com vértices com pouco degree, tá? Isso gera uma rede dissortativa, tá? Então, o degree ele é medido pelo coeficiente de assortatividade, que é o R, tá? Ele vai variar de -1 até 1, tá? Então, R ele é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1, tá certo? Vai variar de 1 até mais 1, -1 até mais 1. Então, como eu já disse, o degree é o número de arestas de um determinado vértice, tá? Então, vamos tomar alguns exemplos aqui. Esse vértice aqui, qual seria o degree dele? O degree dele aqui é 4. Tá? Desse vértice aqui, o degree dele é 1. Que é representado pela letra K, tá? Esse vértice aqui, o degree dele é 3. Tá? Agora esse sujeito aqui, o degree dele é 2, 4, 5. 5. Aqui é 2. Computamos já. Aqui é 2, 4, 6. Esse cara aqui é 6. Ops. K igual a 6. Certo? Uma coisa que é importante frisar é que os nós numa rede, os vértices com alto degree, são chamados de hubs, embora não haja uma clara definição do qual valor que você tem que ter para ser considerado um hub, tá? Então é difícil entender bem o que é um hub em termos matemáticos, o que é muito, tá? Esses 3 grafos aqui que a gente está mostrando, o primeiro é um exemplo do lattice-like formato, um formato lattice-like, Erdős-Rényi e um scale-free, tá? Uma topologia scale-free. Então, no primeiro caso, se nós fizermos a distribuição dos degrees, nós vamos ter todos os nós com o mesmo degree, tá? Então, não há um range de valores, tá? É discreto essa medida. Já se nós fizermos com uma rede Erdős-Rényi análise da distribuição, nós vamos ter uma distribuição normal para degree. Logo, um degree médio desse tipo de rede representa com fidelidade o degree de boa parte da população de vértices, tá? Por outro lado, numa rede scale free, nós temos um cenário diferente, onde a distribuição do degree ela segue uma lei de potência. Como ali está em log, aparece como essa reta aqui, mas se não tivesse em log, seria algo assim, tá? Então aqui seria o degree e aqui seria a frequência. Então nós teríamos poucos nós com muitas conexões, são sujeitos aqui, então são poucos hubs, tá? E muitos nós com poucas conexões. Quando nós temos um grafo direcionado, nós temos então para cada nó 2 tipos de degree, o in degree e o out degree. Então o in degree desse grafo, desse nó aqui é k igual a 3 e o out degree é k igual a 5, tá certo? Bom, aqui são algumas formas de a gente plotar os degrees, né? Mas acho que isso não tem tanta relevância aqui.
Uma outra medida que nós temos é a Average Neighbor Degree, é o KINN, que é basicamente a média do degree dos vizinhos de uma determinada aresta. Então, o que seria isso? Seria isso aqui. Vamos dar esse nó aqui, nós temos ele ligado a alguns vizinhos, tá? Ou então o K dele é 4, certo? Então, cada vizinho tem um conjunto de arestas aqui, né? Então, vamos chamar isso aqui de I, né? Então, o KINN, ele é a média do K dos seus vizinhos, dos nearest neighbors, os primeiros vizinhos, que são esse e esse, tá? Aqui tem um gráfico interessante mostrando no eixo X o degree de uma determinada rede, e aqui o average neighbor degree desses mesmos nós, tá? Então veja que ao final desse gráfico, nós podemos ver uma tendência de uma correlação negativa dos dados, tá? Então quer dizer o quê? Que conforme eu estou aumentando o degree, eu estou também caindo a média dos neighbors degree, tá? Então essa correlação negativa para nós altamente conectados indica que os hubs nessa rede são propensos a ligar a não hubs. Caso contrário, o average neighbor degree iria subir e não cair. Isso é uma propriedade interessante. Então, os hubs, em geral, vão se conectar com vizinhos que não são hubs, tá bom? Uma outra medida é o coeficiente de clusterização, reportado como C, que é a probabilidade de conexão entre dois vértices com um vizinho em comum. Então, vamos pensar como seria isso. Aqui, qual seria o C, né? O que seria o C desse nó aqui? É a probabilidade dessa aresta aqui existir, tá? Por que dessa aresta? Uma outra medida bastante interessante é o coeficiente de clusterização, que é a probabilidade de conexão entre dois vértices com um vizinho em comum, tá? Descartar. Uma outra medida bastante interessante é o coeficiente de clusterização, que é a probabilidade de conexão entre dois vértices conectados por um vizinho em comum. Então, o que seria isso? Dado esses dois vértices aqui, esse e esse, qual seria a probabilidade deles possuírem uma aresta em comum, uma vez que possuem um vizinho em comum, tá? Essa é a pergunta respondida pelo coeficiente de clusterização, tá? Então, no caso aqui, como o número de... Esse grafo aqui, o número... Na verdade, esse não é quase igual a esse, porque o vizinho dele é o mesmo, e eles têm um vizinho comum e somente uma aresta. É claro que o C desse nó aqui seria igual ao C desse, tá? Então, mas se esse gene aqui, essa proteína, sei lá o que for, esse nó possuísse outros vizinhos, outras conexões, é claro que o coeficiente de clusterização dele para esse seria diferente desse para esse, tá? E isso é bastante interessante porque essa medida pode avaliar com muita precisão
flutuações temporais das redes. Então vamos pensar numa rede social, por exemplo. Então imagine, vamos tomar como exemplo, né? Pessoas com amigos em comuns provavelmente são amigos também. É lógico isso, né? Se você pensar, se você tem um amigo em comum com outra pessoa, é bem provável que você seja amigo dessa outra pessoa também. A probabilidade é maior, tá? Do que ser amigo de uma pessoa que você não tem nenhum amigo em comum. No entanto, veja que o seu número de amigos vai mudando ao longo do tempo. Pode ser que você aumente o número de amigos ou reduza, tá? E o mesmo acontece com todos os seus amigos. Então veja que o seu coeficiente de clusterização com um determinado outro amigo vai mudar a todo momento, tá? Então veja que isso é uma medida bastante útil quando nós estamos avaliando uma variação temporal de um determinado grafo, tá? Então é uma medida muito interessante. Plotando uma correlação entre o coeficiente de clusterização dos nós e os seus degrees, nós podemos compreender que os nós altamente conectados, ou seja, os hubs, têm baixa probabilidade de estarem conectados entre si, tá? Então um hub aqui, um sujeito com muita conexão, e esse sujeito aqui com muita conexão, interessantemente tem uma baixa probabilidade de serem interconectados, tá? Baixa probabilidade. O que também, de certa forma, é até representado aqui, certo? Se os hubs são propensos a se conectar com não hubs, também vai representar um coeficiente de clusterização, vão representar também coeficiente de clusterização baixos, tá? Match Index. Isso aqui é uma medida interessante, que ela mede similaridade entre dois vértices baseado no número de vizinhos em comum, tá? Então, o vértice I ele é similar ao vértice J se a distância de I e J em comparação a todos os outros vértices sejam as mesmas. Então vamos tomar primeiro um exemplo em formato de desenho aqui desse grafo, tá? Então veja, vamos tomar o vértice I1 e o vértice 2, tá? Então o vértice 1, ele tem as arestas 1 para 3, 1 para 4, 1 para 6, 1 para 7 e 1 para 8. Já o vértice 2 tem as arestas 2 para 3, 2 para 4, 2 para 5 e 2 para 8, tá certo? Pensando agora em quem são os vértices, os nós em comuns, né, os neighbors em comum entre 1 e 2, nós temos o nó 3, o nó 4 e o nó 8. Tá? Agora, o conjunto de todos os nós que ligam 1 para 2 é 3, 4, 8, mais 6, 7 e 5. Tá aqui. Então, são todos os nós do grafo, menos os dois que estão sob avaliação. Agora, aplicando isso nessa equação, número de neighbors em comum é 3, né? E o número total de neighbors é 6. Então, 3 dividido por 6 vai dar meio. Então, esse é o match index entre o vértice 1, e o vértice 2. Tá? Quanto mais próximo de 1, maior é o match entre dois vértices. Tá? Bom, centralidades são medidas de importância de um nó. Tá? Então, nós temos vários tipos de centralidade. O degree mesmo é um tipo de centralidade. Então, vamos pensando no degree, tá? Desse grafo aqui. O nó A, certo? Qual é o degree dele? É 2. O nó B possui um degree
de 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Bom, se a centralidade mede a importância de um nó, se nós basearmos somente no degree aqui, o que nós chegaríamos à conclusão é que o nó B1 é mais importante que A, certo? Essa é a conclusão. Porém, certo? Se nós eliminarmos B, o prejuízo no sistema como um todo é menor do que se eliminarmos A. E por quê? Porque se nós eliminarmos B, nós só vamos perder um fluxo de informação que leva a C1, C2, C3 e C4, que são nós que não estão muito conectados, ou seja, eles são final de uma cadeia, por exemplo, de eventos. Então, por exemplo, pode ser que o efeito não seja tão substancial. Agora, removendo o nó A, veja que nós temos uma ruptura completa entre essa comunidade e essa comunidade aqui. E isso pode ser mais grave do que romper apenas uma comunidade. Tá? Então, apesar de a centralidade degree demonstrar que B é maior, a importância de B é maior do que a de A, outras centralidades poderiam mostrar o contrário. Tá? Então é importante que quando se avalia a centralidade, não se avalie uma única, mas se avalie várias centralidades para entender quais são as importâncias dos nós avaliados por problemas como esse que eu demonstrei agora. Então, quais são as medidas de centralidade mais comuns? Degree, excentricidade, closeness centrality, betweenness centrality, short passage betweenness centrality e muitas outras, tá bom? É claro que esse é um exemplo bastante propício a reportar esse problema, mas em geral um maior degree também indica uma maior importância do nó, tá? Módulos ou comunidades. É um grupo de nós altamente interconectados entre si, mas pouco conectados entre outras comunidades, com outras comunidades, tá? Então, aqui nós temos uma comunidade. Então, veja que os nós compostos nela são muito interconectados. No entanto, ela tem poucas arestas que levam a outras comunidades. Tá? Então, eu posso chamar cada comunidade dessa como um subgrafo do grafo maior, um subgrafo de G. Tá? Então, esse é G, esse aqui seria G1, G2 e G3, por exemplo. Tá? Esse trabalho aqui é interessante de Ayers e Kreter, que demonstra que removendo arestas, certo? Se você remover poucas arestas, você vai aumentar o número de comunidades existentes numa rede. Porém, isso decai abruptamente depois de um certo número de arestas que você remove. Tá? Então, o número de comunidades vai decair conforme você vai aumentando o número de arestas removidas. Tá. Motifs. O que são motifs? São pequenos subgrafos, tá? Presentes em grafos maiores, tá? Então, que representam como se fossem pequenos pedaços de um grafo grande. Então, quais são os motifs mais comuns nas redes biológicas? São os feed-forward loop e os bifan, tá? Então, feed-forward loop, nós temos o quê? Um loop, tá? E os bifans, nós temos um nó que transfere informação para dois outros nós. Single input, um nó que transfere informação para mais de um receptor, e o multi-input é aqueles nós que recebem informação de mais de um transmissor, tá?
Esses tipos de relação aqui, é claro, eles são muito presentes sim, em redes de regulação de expressão gênica, tá? Antes de encerrar a aula também, gostaria de falar que toda essa parte aqui foi baseada, a base literária toda para a construção desses slides foi o Handbook of Systems Biology, capítulo 9, tá? Esse capítulo foi escrito, um dos coautores desse capítulo é o próprio Barabás, o sujeito famoso em biologia de sistemas, né? Então a gente vai falar muito dele nos próximos slides, no próximo capítulo dessa disciplina. Então esse capítulo 9, eu aconselho a leitura dele e depois seguir para a leitura do capítulo 3 do livro Analysis of Biological Networks. Então acho que essas duas referências são ótimas para entender tudo isso que a gente tratou nesses slides, certo? Tá? Bom, o que eu tinha para falar dessa introdução básica da matemática por trás é mais uma matemática de teoria de grafos, tá? Pensando em teoria de grafos, como essa teoria ela é implementada para o básico dela para a implementação das ideias de biologia de sistemas. Tá? Agora, nos próximos slides, nós vamos tratar sobre os modelos de redes complexas. Tá?